Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre dicas para melhorar a dicção do seu filho. Tem itens importantes que nós temos que observar e tem coisas que os pais ou as pessoas que lidam com a criança, sejam professores, às vezes não levam tão em consideração. Como, por exemplo, quando a criança tem problemas de respiração, seja ele devido à adenoide aumentada ou amígdala, hipertrófica aumentada, ou algum problema tipo uma rinite persistente, ou sinusites intermitentes, ou amigdalites, ou seja, alguma inflamação que venha a ser constante durante o desenvolvimento de fala, e isso sim altera o padrão da dicção da criança e até a aquisição dos próprios fonemas. É muito importante, quando a gente tem dúvida, pedir uma avaliação de um fonoaudiólogo, e este, com certeza, quando tem algo respiratório, faz a indicação a um bom otorrino que irá medicar ou às vezes até indicar uma cirurgia para a retirada, por exemplo, da adenoide, das amígdalas ou de ambos. Como a gente sabe, a fala depende de todo o arcabouço da face, não só especificamente da língua, dos lábios, mas ela precisa acontecer aqui e ela ressoa em outras partes. Então depende de estar livre essa região oral para que a fala saia mais clara, com uma dicção melhor e respirando. Muitas vezes, devido à parte nasal estar trancada ou ter essas intercorrências, o que acontece? A criança acaba sempre ficando com a boquinha entreaberta. O mínimo que ela fique entreaberta, a linguinha dela está sempre daí no assoalho da boca e vai alterando a musculatura, tanto da face, dos lábios, bem como da língua. E são esses órgãos bem consistentes e com bastante tônus é que vai deixar claro uma fala bem articulada. Então a primeira coisa é realmente buscar uma avaliação e após isso o encaminhamento para o otorrino para fazer os ajustes com relação à respiração. Quando realizar alguma cirurgia, seja de adenoide ou de amígdalas, é importante essa criança retornar a fono para fazer a reeducação muscular com exercícios através de brincadeiras, de balão, língua de sogra, exercícios com todos os materiais de sopro, de sucção, que a gente usa brincando com a criança e que vai adequando a musculatura, bem como exercícios respiratórios, onde a criança começa a fazer num padrão deitada, depois faz sentada, faz em pé, faz em tempos, então vai trabalhando essa respiração e vai conscientizando a criança de que ela tem que respirar pelo nariz, porque não é porque a criança fez uma cirurgia que muitas vezes vai sair respirando adequadamente, mesmo que o canal nasal esteja livre para isso, esteja todo adequado daí naquele momento. Então isso é algo bem importante. Aqui onde moramos, em Novo Hamburgo, que é uma região bastante úmida, baixa, precisa muito desse olhar, A gente percebe bem nas escolas, aqui no meu consultório, quanto tem de crianças que possuem essa alteração. Então é muito importante, esse é o primeiro item, ver o padrão respiratório da criança, ver a sua musculatura. E falando em musculatura oral, que compete ao rostinho, a gente entra nos assuntos sempre muito polêmicos, onde cada profissional tem a sua colocação, que é a chupeta ou bico, e a mamadeira. Até quando usar, como usar, o que fazer, Então, a chupeta, na verdade, é um órgão que, se a criança sugar, não é ruim. É um material, um instrumento que sugando nos momentos corretos e sendo o bico adequado
ao tamanho da boca da criança, que ele tenha a curvatura correta para ficar na papila, que ele vede bem os lábios da criança, não é problema. Um bico bem usado dentro do período correto não vai causar um transtorno importante. É melhor um bico do que muitas vezes a criança coloca o dedinho na boca, né? Porque o dedo ele é destruidor e não tem como você dizer para a criança não faça isso agora, né? Você vira as costas e ela realmente está ali fazendo. E sugar faz parte dessa primeira infância. Até mais ou menos os seus 2 anos e pouco, a criança sente muita necessidade de sugar. Até perto dos 3 anos. Então, se a gente vai tirar esse instrumento, também tem que ser bem organizado e se estiver usando, tem que ter as suas regras também. O problema é que a gente passa um instrumento para a criança desde muito cedo e aquilo fica de uma forma aleatória. Ela usa quando quer, muitas vezes usa para só se acalmar, então não dá. E a mamadeira também é outro instrumento. Muitas vezes as crianças não usam a chupeta, né? Os pais não dão e ela faz a mamadeira de chupeta, toma o líquido, né, que muitas vezes, muitos pais acabam abrindo o próprio bico, deixando o furo maior, né, então a criança na verdade não suga, ela só deglute, né, e muitas vezes entra ar junto, não é bom para a criança e depois ela fica brincando de sugar, fica acariciando, então ela usa aquele instrumento de forma incorreta, prejudicando daí sim esse sistema oral. Então é muito importante ser consciente com essas coisas, porque quando a gente tem as crianças por perto, está lidando com elas, a gente acaba se envolvendo muito emocionalmente e acaba esquecendo tanto de dar as regras para as coisas, como fazer o corte no momento adequado. Isso altera bastante a fala, a postura de língua, essa tonicidade dessa musculatura fica mais baixa e a criança começa a falar e não consegue coordenar a saliva. Muitas vezes ela começa a babar, né? Até espontaneamente, não consegue fazer o controle de vedar os labinhos, não consegue fazer às vezes alguns fonemas por essa musculatura flácida e a própria fala, independente se ela está falando os fonemas corretos ou não, fica uma fala como se estivesse assim empapada, né? Não sai clara, não sai precisa. Então isso vai somando e os anos vão passando e a gente vai vendo aquele padrão como um padrão normal de criança pequena e nem sempre o é. Então, para cada caso, sempre é um caso, é um jeito de lidar, é um jeito de fazer. Mas é bem importante que essa constituição da musculatura se faça de forma eficiente, ou seja, cuidar bastante dos problemas respiratórios de forma efetiva quando necessário. Isso é bem importante, até porque qualquer problema respiratório dificulta também muito mastigar, né? Como é que a criança vai, muitas vezes, respirar e mastigar? É impossível. Então a criança começa a mastigar de boca aberta, deglutir de forma errada, permanecer com os lábios abertos, respirando pela boquinha e não pelo nariz, e isso vira um ciclo vicioso. Todo cuidado é pouco nesse início, porque é essa estrutura que vai ficando. Ou seja, se você tem uma estrutura instável aqui, tudo que você coloca em cima acaba desmoronando. Então, limpeza nasal é muito importante para as crianças na hora do banho, limpeza com soro fisiológico. Isso facilita bastante até a questão da rinite. Limpar sempre as narinas. A gente limpa a boca, escova os dentes, limpa o ouvido, lava e o nariz vai ficando ali. Muitas vezes, às vezes nem assou o nariz na hora do banho. Quantas e quantas crianças que eu conheço que não sabem assoar o nariz, porque na hora do banho, na hora de lidar com essa região, não são instigadas a perceber
e a sensibilizar. Daí você pega um papel, estando perto de ti, e tenta limpar, a criança só passa o papel e aquela região vai ficando cada vez mais acumulada de muco, vai ficando cada vez mais propensa a ter uma rinite e vira um ciclo vicioso que não se acaba. Então, essa é a dica que eu quis dar hoje para vocês. Cuidar da respiração, observar, bico certo, momento certo, limpar bastante a narina, com soro fisiológico, ventilar bastante, sensibilizar a criança a cuidar dessa região também. Cuidar da questão do bico, não que ele seja proibido, ele tem que ser adequado no momento certo, o bico certo, com as suas regrinhas de uso. Então isso é importante. E não dar o bico e a criança usar a mamadeira como bico, como a grande maioria que eu conheço usa, daí as coisas ficam mais complicadas então, certo? Trabalhar bastante a respiração para poder ter uma boquinha vedada, uma respiração tranquila nasal, a postura dos órgãos da fala vão ficar mais adequados, com uma tonicidade melhor. Essa criança vai então conseguir mastigar, né, porque ela consegue respirar e vai poder mastigar de boquinha fechada, trabalhando esses órgãos para que ela tenha uma boa musculatura, que a mastigação é como se fosse uma natação, ela ativa bastante todos os músculos, mas para isso você precisa ter a respiração adequada para ela acontecer de uma forma melhor. Cuidar então o bico e a mamadeira, cada caso é um caso, mas assim que ver que você perceber em casa que existe alguma alteração, que alguma coisa não caiu bem aos seus olhos, é importante já ver que às vezes são coisas mínimas que você pode mudar e deixar restabelecida a saúde do seu filho. A saúde que eu digo é o organismo estar adequado para ele poder se desenvolver. A partir do momento que o organismo não está adequado, o desenvolvimento também vai sair alterado. E essa fala vai sair com uma dicção pastosa, com fonemas trocas ou omissões, porque a musculatura não consegue dar conta daí dos fonemas, principalmente aqueles que precisam das porções, por exemplo, linguinha flácida sempre vai dar uma alteração no R fraco, né? Então vai ser complicado dizer cara, prato, amor, porta, né? Esse R. O L no encontro de consoante, ou o L sozinho também muitas vezes sai alterado e assim por diante. São inúmeros, certo? Então, por favor, olhem seus filhos, façam uma análise de quem vê de fora e se vocês têm dúvida, procurem um otorrino, uma fonoaudióloga, que com certeza trará explicações para a questão respiratória e de fala do seu filho. As duas coisas, elas caminham juntas. Preciso estar bem de forma adequada, as duas juntas. Parte respiratória, parte verbal, a porção da sucção, né, através dos instrumentos, como bico e mamadeira, e também o dedo, que daí é um outro capítulo, bem à parte. Um abração para vocês, fiquem com Deus e muita saúde e muito amor. Tchau, tchau!